Cultura FM apresenta Embarque na Cultura, um programa produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e com o apoio cultural da agência IVT, Irati Viagens e Turismo. Viajar é preciso. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O tema de hoje do Viajar é Preciso é uma novidade sobre vistos. E quem está se destacando neste quesito é o Canadá, este país anglo-saxão, e que a partir de 2016 facilitará a entrada de brasileiros com a autorização eletrônica de vistos. Pois bem, de olho no turista brasileiro, o governo do Canadá resolveu estender seu recém-criado ETA, que significa Autorização de Viagem Eletrônica, para os brasileiros, a partir de março de 2016, o que sem dúvida facilitará o acesso ao país. O programa isentará o viajante do penoso processo para a obtenção do visto canadense, desde que ele já tenha tirado nos últimos 10 anos, mesmo estando vencido. Ou ainda se o viajante for portador de um visto americano e tenha visitado os Estados Unidos na última década. Ao que tudo indica, com o ETA, o turista obterá as autorizações futuras pelo sistema em poucos minutos, sem nenhum outro pré-requisito que não seja o passaporte brasileiro válido. Em 2014, o governo canadense já tinha implantado um processo de visto online no Brasil, mas ainda inconveniente porque obrigava o envio do passaporte pelo correio. Antes de 2014, o visto canadense tinha validade de 3 meses. Era burocrático e com dezenas de cópias de documentos para provar os vínculos com o Brasil, além de presencial, obrigando o interessado a ir a São Paulo, Rio ou Brasília e depois voltar para retirar o passaporte. Porém, desde abril de 2014, a validade do visto é igual à do passaporte. Além da solicitação presencial, criou-se a alternativa online, em que o passageiro fotografa ou escaneia os documentos, preenche os formulários e envia o passaporte. O prazo era de 10 anos. A partir de março de 2016, a validade será a igual à do passaporte, ou seja, não será mais apenas 3 meses, como antes de 2014. Já em 2014 já era igual ao do passaporte também, né? A novidade é que vai se manter os mesmos modelos online, né? E não terá mais a obrigatoriedade presencial para quem já tem o passaporte americano ou tem outros vistos de entrada no Canadá. Só terá a obrigatoriedade presencial para quem vai tirar o primeiro visto. Tá? E tem, como você já sabe, desde 2014, a emissão do documento online. O prazo é imediato, não tem mais que ter 10 dias úteis para se requerer o visto, como era em 2014, ou seja, fez a autorização eletrônica, a autorização é imediata. Aliás, a confirmação do visto é imediata. O Canadá, este país recebe muitos brasileiros, né? Ele abriu seu primeiro escritório comercial no Brasil em 1866. A embaixada do Canadá no Brasil foi aberta em 1944 e em maio de 41 o Brasil abriu uma missão diplomática em Ottawa. A Embaixada do Canadá fica em Brasília e há também os consulados gerais em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Serviço Canadense de Promoção Comercial também tem escritórios em Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. Bom, há uma boa parceria entre o Canadá e o Brasil, né? E como é que estão esses números de turistas brasileiros no Canadá? Os números não são pequenos. Em 2013 foram 86 mil, em 2014 90 mil
Em 2015, a projeção é de 100 mil e para 2016 é de 115 mil turistas. O governo canadense, além de turistas, quer também incentivar a chegada de estudantes internacionais e ampliar as oportunidades para esses estrangeiros para uma possível imigração depois dos seus estudos. As mudanças começaram lá em 2014 e, sem dúvida, influenciaram positivamente a maioria das pessoas com a intenção de imigrar para o Canadá. A chegada da nova lei trouxe o fim do programa de estudo e trabalho, que era um idioma, estudo de um idioma mais o trabalho, que foi um dos programas de estudos mais populares pelos intercambistas brasileiros nos últimos anos. As regras obtiveram efeitos super positivos nas permissões de trabalho para quem estava fazendo college ou universidade no país. Ou seja, o governo canadense já havia há algum tempo com muito bons olhos a inserção de estudantes estrangeiros qualificados no mercado de trabalho canadense, principalmente o estudante do ensino superior, uma vez que o aluno da faculdade possui um nível de inglês e habilidades melhores do que um intercambista, além também de ter um comprometimento maior com o país para uma futura imigração. A boa notícia para os alunos estrangeiros que estiverem fazendo um college, público ou privado no Canadá, é a possibilidade de trabalhar por até 20 horas semanais desde o início do programa, ao contrário da regra antiga, onde o aluno, apenas das instituições públicas, tinha que esperar 6 meses para iniciar o trabalho. Antes, se o aluno de intercâmbio terminava seus estudos em uma escola de inglês e desejava iniciar um college, era necessário sair do Canadá para aplicar a essa permissão de estudos. Com as novas regras, pode-se ir para o Canadá e estudar o inglês com o visto de residente temporário e turista, pesquisar, visitar as faculdades por lá, o que é bem melhor, E aí sim solicitar o seu visto de estudante sem precisar sair do país. Eu digo estudante para uma faculdade, Bom, aqui segue algumas curiosidades sobre o Canadá. O Canadá é uma palavra indígena que quer dizer aldeia grande. O Canadá é hoje um dos principais destinos para brasileiros interessados em estudar inglês, trabalhar ou mesmo imigrar para o exterior. Nas universidades do Canadá, os professores são obrigados a receber trabalhos escritos em francês e inglês, que são as suas 2 línguas oficiais. O país canadense possui um dos mais altos índices de desenvolvimento humano do mundo, que é o IDH. O Canadá é a terra de diversas invenções, incluindo o basquete, a lâmpada elétrica, o microscópio de elétrons, a televisão, o telefone, zíper e muitos outros. O Canadá é o país que possui o maior número de lagos de água doce do mundo. São milhares de lagos em todo o território. Bom, como vocês viram, aqui são só algumas curiosidades e bons motivos para conhecer o Canadá não faltam, não é? Bom, gente, mais um recadinho aqui. No dia 28 de agosto, a IVT estará sorteando uma viagem para Gramado. Para concorrer, vá até o Facebook da agência IVT, Irati Viagens e Turismo, curta e compartilhe ao nosso post da viagem. E em breve você pode concorrer a esta deliciosa viagem para a Serra Gaúcha, ok? Por hoje é isso, gente. Estela Mara Rosa, do Viajar é Preciso para o Embarque na Cultura. Viajando com a Cultura. E aí, gente, tudo bem? Bom dia! Para quem está escutando a Rádio Cultura de Irati, tô animadíssima. E essa coluna da correspondência internacional vai ser um pouquinho diferente, ela vai ser mais curtinha, mas todas as semanas eu acho que a minha coluna vai ser curtinha e quando eu vejo eu falei mais que 10 minutos, parece que eu tô gostando bastante de falar, mas mesmo gostando bastante de falar, às vezes quando eu tenho a oportunidade de ouvir o programa, eu sempre preciso pensar, e agora eu vou dizer, gente, me desculpa, a minha voz é muito feia, mas fazer o quê? É a única voz que eu tenho.
Mas pelo menos vocês têm a voz da Estela, né? Que fala antes de mim e que é tão boa, tão agradável de escutar. Então, aqueles que me escutam com uma certa impaciência e se perguntando, meu Deus do céu, o que é essa voz? Eu peço desculpas. Mas a coluna hoje ela vai tratar de uma pequena polêmica que aconteceu entre Portugal e a Espanha, particularmente aqui na Andaluzia, no final de julho. No final de julho, um jogador português chamado Nuno Silva, de 24 anos, ele protagonizou uma situação polêmica, porque ele veio se apresentar no novo time dele, que é o Jaén, que é um time da terceira divisão da cidade andaluza de Jaén. E para se apresentar, ele veio com o seu melhor sorriso e uma camisa que tinha uma estampa do generalíssimo e ditador espanhol Franco. Y la verdad es que el día nos ha parecido indicado después de ver la imagen del futbolista portugués de Nuno Silva, que en su presentación para el Jaén se ha presentado con una camiseta en la que llevaba justamente a Franco, una efigie de Franco en la camiseta. Ignoramos si el jugador portugués era consciente de lo que llevaba estampado en esa camiseta, pero el caso es que en las redes sociales ha generado un auténtico revuelo cuando han visto que el jugador llevaba a Franco con su boina en esa camiseta. E isso foi recebido com muita antipatia por parte dos espanhóis, porque existe embora muito parecido com o Brasil, né, que ainda exista anacronismos de pessoas que acham que a ditadura e que os milicos foram bons, aqui também existem franquistas, mas a maior parte das pessoas, a exemplo do Brasil também, com sorte, acha que o Franco foi um grande ditador. Eu nem quero entrar nessa polêmica, mas o fato que eu gostaria de comentar com vocês é que houve muitos comentários de desgosto, corrigindo o tal do coitado do Nuno, tanto que ao final do dia, né, ele se apresentou pela manhã, ao final do dia ele soltou uma nota oficial dizendo, abre aspas, eu não vou falar com sotaque português, tá? Mas eu cheguei a pensar nisso. Vivi em Portugal e em Angola. E por isso eu não conheço bem a história da Espanha. Eu peço desculpa a todos os que se sentiram ofendidos, pois em momento algum eu tentei professar as ideologias da pessoa em questão. E aí isso causou um rebuliço ainda maior nas pessoas, porque eles diziam, mas meu Deus, ele é português, é nosso vizinho, como ele não sabia quem era o Franco? Como ele achava que a gente ia recebê-lo? Ele estava usando uma roupa do Franco. Então, e por outro lado, outras pessoas comparavam que seria a mesma coisa se um jogador se apresentasse na Alemanha com uma camisa do Hitler ou se apresentasse em Portugal com uma camisa do Salazar. E a discussão pelas redes sociais, nas páginas dos jornais, né, nos comentários, foi muito acalorada. E, inclusive, eles diziam, mas quem de nós aqui, espanhóis, conhecemos a cara do Salazar? Silêncio, né? Outros diziam, mas gente, ele é um jogador de futebol, ele não é um historiador. E isso só fez salientar o quanto Espanha e Portugal são vizinhos, são ibéricos, são latinos, compartilham muitas questões históricas e sociais similares, mas são estranhos. E aí então eu fiquei pensando assim sobre isso, né? Quando eu vi a imagem dele com a camisa do Franco, antes de ler a manchete, eu vi a imagem e pensei, nossa, mas que falta de gosto, né, desse rapaz de se apresentar aqui na Espanha nesse momento com essa roupa. Mas aí eu pensei, né, se um jogador brasileiro se apresentasse com uma camisa estampada um general argentino, quem de nós saberia? Quem de nós conhece as caras dos ditadores dos nossos vizinhos, à exceção do Pinochet, que talvez tenha sido o mais emblemático e mais recente? Quem de nós sabe que cara tem o Franco? Quem de nós sabe que cara tem o Salazar? Então isso tudo me deixou pensativa e até fiquei com um pouco de pena do menino, né? Sei lá, às vezes achava que ia fazer bonito, né? Trazendo aí a estampa do Franco e o tiro saiu realmente pela culatra. E isso me fez pensar o quanto a gente às vezes se esforça
para ser bem recebido, para agradar um anfitrião, e muitas vezes também um anfitrião se esforça para agradar um hóspede, mas o quanto nós somos estranhos aos nossos vizinhos, né? E em alguma medida eu sempre acho que o Brasil está de costas para a América Latina, a gente não se interessa muito pela língua, a gente tem pouco conhecimento do que é que se produz em termos de indústria cultural. Nós somos um grandalhão estranho para esses nossos 10 vizinhos, né? São 10 vizinhos. E acho que a nossa indústria cultural penetra um pouco melhor nos países vizinhos, acho, tá? Eu tenho certeza que a indústria cultural brasileira penetra em Portugal muito mais do que a portuguesa no Brasil. Quem de nós saberia dizer, assim, rapidamente o nome de um cantor ou de um diretor de cinema contemporâneo português? Eu não saberia. Do fado vocês sabem, né? Porque a gente já falou sobre fado aqui, tem o que? Coisa de um mês, e a gente falou da Amália Rodrigues, mas... E aí? E o rock português? Qual é a cena cultural contemporânea de Portugal? A gente tem dificuldade. E aqui na Espanha também eles teriam dificuldade, hein? Não vão achando que saberiam. Então, mais do que uma coluna propriamente dita, é uma provocação, né? O que a gente sabe sobre a história e a sociedade dos nossos vizinhos e o que a gente sabe sobre a história de nós mesmos? Quantos de nós saberia identificar num conjunto de 10 retratos a imagem dos nossos ditadores militares? Você saberia? Com certeza. Então, fica aí essa provocação. E por que é tão importante, né, a gente conhecer os nossos vizinhos? Porque a história que a gente compartilha com eles é, como eu acabei de dizer, ela é compartilhada. O Brasil não viveu os horrores de uma ditadura sozinha, a Espanha não viveu isso sozinha. A gente compartilha muitas coisas, muitos momentos com os nossos vizinhos e, sem embargo, muitas vezes nós somos grandes estranhos. Então, Portugal é um país, não é o meu país favorito no mundo, mas é um país que sempre que eu visito eu acho simpático o jeito com que os portugueses se relacionam, o jeito com que eles gostam da gente, gosto de provar a comida deles. Em alguma medida, estar um pouquinho mais perto de casa. E se você tem interesse por Portugal, lá no blog tem diversos posts e imagens. E se você tem interesse pela Espanha, gente, ultimamente só dá Espanha no blog, comendochucrudesalsicha.com.br. E eu queria falar sobre isso também com uma mensagem clara. A gente precisa conhecer a nossa história e a dos vizinhos para não esquecer. Um abraço para vocês, gente. Até a semana que vem. Profissão Turismo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. A gente começa agora mais um quadro Profissão Turismo, que faz parte do programa Embarque na Cultura. Hoje a nossa convidada é a Jéssica Amarante, ela que é acadêmica do 3º ano do curso de turismo da Unicentro, e ela vai falar para a gente principalmente a respeito do Casarão do Iapar, esse local que é tema de muitos books fotográficos da nossa cidade. Atire a primeira pedra quem nunca pensou em tirar uma foto lá. Jéssica, antes da gente falar sobre isso, para começar, como é que surgiu o seu interesse aí pela área do turismo e como é que ficou a sua percepção desse curso, do que você tinha antes de entrar e agora já depois de... já está quase chegando aí a 3 anos de curso. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia a todos. Realmente, você entra na graduação com uma perspectiva e com o passar de 1 ano, menos até, muda completamente. Eu cursei 2 anos de Direito
E, então é uma área totalmente diferente para mim. Assim, eu escolhi porque sempre me identifiquei, assim, com várias das matérias, assim, primeiro, né, claro, fiz uma pesquisa vendo qual que seria a grade curricular, quais as matérias que a gente cursaria, conversei com alguns acadêmicos também, né, pesquisei bastante. Assim, eu entrei pensando em áreas naturais, agora estou começando o meu TCC fazendo sobre gastronomia. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Assim, a gente percebe que o turismo tem... São diversas modalidades, né? A gente tem um leque de oportunidade muito grande, a gente só precisa, né, saber aproveitar e saber se direcionar ao que a gente realmente se identifica, né, ao longo do curso. Legal. Como eu falei no início, a Jéssica veio falar pra gente a respeito do Casarão do Iapar. Recentemente ela teve, junto com a professora Paula, outros acadêmicos e mais um pessoal visitando a casa, e ela pôde também tirar lá a visão dela a respeito de como é que tá esse casarão, que foi na década de 90, como ela me relatava aqui, tombado como parte do patrimônio histórico. Jéssica, você, como estudante de turismo, que você pode falar para a gente assim, qual a importância de você preservar o patrimônio histórico do município, qual que é a importância de você investir nesse tipo de ações, independente da área de turismo ou economia de forma geral, sobre qual aspecto você desejar tratar o assunto? Olha, é essencial, né? Você está preservando uma parte da história, uma parte da localidade onde você mora, da população, né, a qual você faz parte. Então, é essencial. Você vai até a Casa da Iapar, foi a primeira vez que eu fui, né, nessa saída a campo que a gente fez na disciplina de roteiros turísticos. Você tem um impacto muito grande, porque a arquitetura da casa, quando você chega já no portão assim da casa, você já tem uma impressão, nossa, totalmente uau, isso realmente aqui em Irati, né? Enfim, mas assim, a gente acaba ficando triste, né? Porque vê que tá totalmente abandonada, né? A gente poderia explorar em vários setores, né? Não apenas no turismo, como você mesmo falou, né? Mas economia em geral, né? Além da economia, no cultural também. Eu acho que é extremamente importante a gente tá valorizando o que a gente tem, o que a gente pode estar oferecendo para a cidade, para os visitantes, né? E vai acabar favorecendo todo mundo, porque se conseguir desenvolver uma atividade, né, turística, enfim, ali vai crescer a economia da cidade em diversos setores, né? Muito bem, você falava aí que no seu ponto de vista a casa está abandonada, e isso é algo que a gente ouve com certa frequência pelo pessoal que é mais engajado nessa questão de preservação do patrimônio histórico. Já foram propostos diversos abaixo-assinados aí no município buscando uma melhora, né, nas condições dessa casa, assim como outros prédios históricos aqui do município, como a própria Casa da Cultura, que inclusive já teve verba liberada para que fosse feita uma reforma, ela ainda não foi realizada. Mas nos mantendo no Casarão do Iapar, o que você viu de problemático, né, no seu ponto de vista, que precisa de uma reforma urgente? Olha, a estrutura do casarão, assim, a gente não entrou, né? Mas a estrutura do casarão a gente pode ver que tá muito abalada, né? A gente soube por fontes de diversas pessoas que entraram, né, no casarão, que lustres caíram, que o chão tem, né, diversas partes do chão que acabaram também caindo, diversos buracos. Então, assim, as pessoas não têm nem como entrar lá dentro porque oferece um risco gigante, né? Então, assim, não tem como você estar utilizando a casa para nada, na verdade. A única coisa que você pode fazer é parar do lado de fora e olhar, porque você entrando lá, você corre o risco de cair um lustre na sua cabeça, você... enfim, pisar na escadaria, escada desabar, né? Tá bem precária mesmo a situação. Muito bem. Pela arquitetura única que a gente tem nesse casarão,
ela acabou sendo, por esse motivo, escolhida aí para ser ambientação de 2 filmes, o curta Tarântula e também o filme Cormorante. Eu queria que você comentasse a respeito dessas 2 situações aí, como é que você acha que isso tende a ser importante talvez para a área do turismo, o nome de Irati está sendo levado para outros locais, o pessoal vir de fora para estar aqui gravando. Você acha que isso também é importante para o município? Isso é essencial, né? Assim, o Tarântula, ele ganhou uma magnitude tão grande que ele vai estar sendo mostrado na Mostra Competitiva do Festival de Veneza, vai estar também sendo apresentado no Reino Unido e no Festival de Cinema de Brasília, né? Então, assim, tá levando Irati, tá levando a nossa cidade, o nosso patrimônio para fora do, né? Para fora do país até, não só fora do estado, enfim. E o Cormorante também. O Cormorante eu tive a oportunidade de estar assistindo, né? Aqui em Irati mesmo. É incrível. Mostra várias... além de estar mostrando, né, o casarão, mostra outros aspectos da cidade, né? A hora que eles chegam na cidade, dá ênfase à santa, né? A várias outras coisas. E é importante isso, porque aqui é uma cidade do interior, né? Então, assim, tá mostrando que Irati também oferece diversas formas de você estar de atrativos, é essencial para o turismo. Jéssica, você falava a respeito do resgate à história, preservação da história das pessoas que passaram por esse casarão. Conta-se que até o Percival Farquhar, da Madeira Mamoré, da época da Média Maria ainda no Brasil, esteve se alocando ali naquele casarão em alguns momentos, né? Não tenho documentação para provar isso, mas é um comentário que já se ouve há algum tempo, então é parte da história, não só do município, mas também do Brasil. Hoje em dia, você acha assim, pegando esses 2 filmes que foram exibidos com gravação lá, o Tarântula e o Cormorante, nenhum deles tem uma história leve, digamos assim. Um é um filme de suspense e o outro é um filme que tem uma história diferente, uma abordagem diferenciada, né, para tratar de um tema pesado. Você acha que a situação em que a casa se encontra hoje, ela remete mais a esse tipo de filme mesmo do que a história em si que ela representa? Você acha que a casa como está, ela tende a filmes de suspense? Isso sem dúvida. Você chega na entrada da casa, no portão, você não precisa nem passar do portão. A primeira coisa que você pensa é isso, que é assustador, né? Não tem outra opção, você não consegue pensar nesse fator histórico, nesse fator cultural, no estado atual de abandono que está a casa. Essa é a única opção, né? Tanto se você pesquisa lá no Google, Casarão do Iapar, as primeiras coisas que você vai encontrar é isso, são relatos de pessoas que já viram assombração, né? Enfim, então é exatamente essa imagem que a casa está passando atualmente, né? Apenas essa. Muito bem, a gente espera que essa entrevista também sirva para abrir os olhos aí do pessoal da administração pública, para que deem um pouco mais de atenção a esse casarão. Não é de hoje que se fala sobre isso, mas é a partir de amanhã talvez que se comece a fazer alguma coisa e não só a falar. Jéssica, para a gente encerrar a nossa entrevista, gostaria de saber contigo se nesses quase 3 anos completos de curso, você já tem assim uma ideia de que área pretende atuar? Você falou que pensou em gastronomia, pensou em outras coisas, em áreas naturais. Tem alguma ideia já em qual dessas áreas, você diz de um leque muito grande que o curso oferece, tem alguma ideia de qual dessas áreas você vai atuar efetivamente? Olha, eu estou numa dúvida muito grande, tanto que eu vou fazer um estágio agora, né? O primeiro estágio obrigatório do curso vai ser feito na área de eventos, né? Que também é uma área que me identifico bastante. Já o segundo, né? Que vai ser no começo do ano, eu pretendo fazer na área de gastronomia mesmo, que é o tema do meu TCC. Então, assim, vou explorar, né? Essas 2 áreas, ver o que eu me identifico, né? Hotelaria também, gestão ambiental, enfim, são muitas coisas que a gente se identifica, né? Então, até o final do curso vai estar estabelecido uma área. Muito bem, a gente agradece aí a vinda da Jéssica para falar de um tema bem importante para a realidade do nosso município. E é isso, damos aí um bom dia aos ouvintes. Vocês ficam agora com o encerramento
do Embarque na Cultura. Até a próxima! A Cultura FM apresentou Embarque na Cultura. O programa que você ouviu é produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e tem o apoio cultural das seguintes empresas: IVT, Irati Viagens e Turismo, há 15 anos deixando o mundo mais perto de você. Telefone 3422-2458, www.irati.tour.br.